Este livro, essa pesquisa, ela é fruto de um estudo realizado durante o meu processo de doutoramento na Universidade de São Paulo, no ano de 2013, e essa pesquisa objetivou compreender os significados que meninos vítimas de abuso sexual dão a essa experiência, né? Buscando compreender os impactos desse tipo de vitimização na subjetividade do menino e também quais as sequelas, as consequências em termos de estruturação e dinâmica da personalidade do menino. A violência sexual cometida contra meninos é um tema muito pouco abordado na literatura científica, tanto nacional quanto internacional. A maioria das pesquisas descrevem e abordam o fenômeno da vitimização de meninas, muitas vezes negligenciando vítimas masculinas, né? E nesse sentido, né, por meio de estudos clínicos com vários meninos vítimas de abuso sexual, cometido por pais, por padrastos, por tios, inclusive até por agressores do sexo feminino, né, este estudo descortina aí um fenômeno muito pouco abordado na literatura na área. E também procura desconstruir alguns mitos e ideias errôneas acerca dessa vitimização. Ideias como o abuso sexual de meninos é incomum, é um fenômeno raro, as consequências da vitimização masculina quase sempre é menos perniciosa ao desenvolvimento do que na vitimização feminina. A maioria dos agressores sexuais são pedófilos, estranhos à família, né? Então é importante a gente desconstruir esses mitos, desconstruir essas ideias equivocadas, para que a gente possa lançar luz a um fenômeno de grande amplitude no cenário da saúde pública e da saúde coletiva. Bem, de forma geral, a violência sexual ela deve ser considerada como todo ato ou jogo sexual em que a criança ela é colocada na condição de objeto de desejo de um ou mais adultos, né? Nesse sentido, a violência sexual ela deve ser considerada necessariamente como uma das mais perversas violências contra a criança. Por quê? Porque além de roubar sua condição de sujeito, também coloca a criança na condição de objeto, né, de desejo, de satisfação sexual do adulto, né, e rompe com um dos mais importantes tabus da nossa sociedade, que é o tabu do incesto. E também rompe com uma das interdições mais importantes para a constituição psíquica do sujeito. Desde Freud, nós sabemos que a interdição do incesto e a interdição dos desejos incestuosos da criança são fatores importantes, né, para a constituição psíquica do sujeito e insere essa criança na ordem social e da cultura. Quando o abuso sexual acontece, geralmente essa criança é colocada numa situação de intenso sofrimento psíquico e a criança não consegue resolver, não consegue manejar esses conflitos de forma adequada, gerando aí possíveis traumas e possivelmente até uma desestruturação total da sua personalidade. Em termos de incidência e de prevalência do fenômeno, hoje a violência sexual contra crianças é considerado um importante problema de saúde pública. Apesar de nós não termos tanto na literatura internacional quanto na literatura nacional, dados consistentes a respeito da incidência e prevalência, porque a maioria das pesquisas são originadas no âmbito acadêmico, são pesquisas que se desenvolvem dentro dos centros de pesquisas das universidades. Alguns estudos apontam que cerca de 8% dos homens, em torno de 20%, das mulheres sofreram algum tipo de violência ou abuso sexual durante a infância, né? Esse dado é muito preocupante, né, em termos de saúde pública, em termos de saúde coletiva, e faz necessária, então, toda uma intervenção,
o desenvolvimento de políticas públicas que busquem, né, combater e prevenir este fenômeno. Uma pesquisa desenvolvida e apresentada neste livro, né, discutindo aí algumas características importantes, tanto das consequências quanto das sequelas da experiência de vitimização sexual em meninos. Bem, a primeira característica da violência e da vitimização sexual em meninos é que, tal como nos casos de meninas vítimas de abuso sexual, a maioria dos agressores também são do sexo masculino, né? A maioria dos casos de meninos vitimizados, eles são agredidos, são abusados sexualmente pelas figuras masculinas, principalmente pai e padrasto. Mas existem alguns casos de meninos também vítimas, de irmãos mais velhos, tios, avós, né? E, inclusive, alguns casos muito pouco reportados na literatura científica de agressores do sexo feminino, geralmente a mãe e a madrasta, né? Neste livro, no nosso livro, é descrito um caso de um menino que foi vítima de abuso sexual praticado pela tia. Esse menino tinha 4 anos de idade e sofria abuso sexual, né, sexo oral praticado pela tia, de 38 anos. Né? Esse fenômeno é muito pouco reportado na literatura científica, visto que no imaginário popular a mulher, e principalmente a mãe, cumprem a função de proteção, né? Então é muito difícil se pensar na possibilidade da mulher praticando esse tipo de violência contra o menino. Mas é um fenômeno existente que deve ser considerado do ponto de vista científico, né? E outras investigações são necessárias para que a gente possa ter um panorama, uma fotografia mais fidedigna deste fenômeno. Uma outra característica da violência sexual de meninos, em termos das consequências, né, é que muitos deles desenvolvem comportamentos disruptivos, geralmente agressivos, numa tentativa de reafirmar a masculinidade. Por quê? Uma outra consequência da vitimização em meninos é o questionamento sobre a sua identidade sexual, né? Muitos meninos apresentam medo de serem considerados homossexuais em função do abuso. E, por causa disso, podem apresentar comportamentos agressivos, comportamentos disruptivos e até mesmo comportamentos violentos numa tentativa de reafirmar a sua condição de macho. Uma outra característica da vitimização masculina é que esses meninos, né, sofrem, além do abuso sexual, geralmente sofrem violência física, né? Isso é muito comum em função das ameaças dos agressores sexuais, né, que se utilizam muito da punição corporal para manter o abuso em segredo, né? Então, esse é um grande complicador, porque além da vitimização sexual, esse menino também é abusado fisicamente, né? A violência sexual, aliado à violência física, é responsável aí pelo desenvolvimento de muitos transtornos em termos do desenvolvimento psicossocial dessa criança e até mesmo da organização da sua personalidade, da sua saúde mental em geral. E uma questão importante, muito relacionada ao medo de ser considerado homossexual em função do abuso sexual, é que geralmente esse menino se cala, ele não revela a vitimização, né? E isso pode fazer com que o abuso se perpetue por muito tempo, intensificando dessa maneira os traumas e as sequelas, né, no seu desenvolvimento psicológico e na sua saúde mental. E talvez uma das características mais importantes em termos das consequências e das sequelas é a possibilidade desse menino vir a revitimizar outras crianças, né?
Esse é um fenômeno bastante abordado dentro da literatura científica na área, e diferentes pesquisas vêm mostrando uma tendência do menino vítima de abuso sexual reproduzir essa experiência em outro momento do seu desenvolvimento, passando assim a se tornar um abusador, né? E isso não significa, isso deve ficar bem claro, que isso não significa que todo menino vítima de abuso sexual se tornará um abusador, né? Mas existe essa tendência, caso ele não consiga trabalhar essas sequelas, ressignificar essa experiência, ele pode sim vir a se tornar um agressor sexual. Considerando, né, que a violência sexual, tanto de meninas quanto de meninos, é considerado um grande problema de saúde pública, um grande problema social e da cultura, é importante que se desenvolvam ações, né, de combate, de prevenção a esse fenômeno. É importante ressaltar a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas eficazes nessa área, né? E uma questão importante para se prevenir esse fenômeno é a detecção precoce dos casos de vitimização, né? É importante conscientizar a população, orientá-la no sentido de encontrar indicadores comportamentais, né, que facilitam essa detecção precoce e que facilitam a notificação desses casos para as instituições de proteção à infância, né. Considerando que a detecção precoce é uma atitude importante de prevenção e de combate, é bom a gente ressaltar que nós temos um instrumento que facilita a detecção de casos de crianças em situação de violência, especialmente em casos de violência sexual, que é um outro instrumento já editado, publicado pela editora Vetor, que é o IFVD, Inventário de Frases, no diagnóstico de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, né? Este instrumento, trabalhado por mim e pela professora Leila Tardivo da USP, contempla alguns indicadores que podem facilitar o diagnóstico de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, né? E é bastante interessante a gente ressaltar que este não é um teste psicológico, né? E dessa forma pode ser utilizado por outros profissionais, né, da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, né, facilitando aí o trabalho desses profissionais no diagnóstico, né, e na compreensão do fenômeno da violência sexual. De forma geral, esse livro ele se destina e é bastante útil a todos os profissionais de diversas áreas do conhecimento e que trabalham com o tema, com a área da infância e adolescência de modo geral, né? Porque ele mostra aí como se apresenta esse fenômeno, né? Em termos comportamentais, em termos da própria dinâmica do abuso. Ele apresenta as características da família incestogênica, da família abusadora, e também apresenta e discute de forma bastante aprofundada as consequências e sequelas da violência sexual de meninos.